Nós vamos então para a nossa primeira questãozinha aí com vocês. Uma pessoa observa a imagem de seu rosto refletida numa concha de cozinha semi-esférica, perfeitamente polida em ambas as faces. Enquanto na face côncava a imagem do rosto dessa pessoa aparece, aí nós temos aí as alternativas. Enquanto na face côncava a imagem do rosto dessa pessoa aparece, aí vem as alternativas. Mas antes da gente ler as alternativas, vamos retornar aqui e recordar a respeito dos espelhos plano, os esféricos, côncavo e convexo. No espelho plano, quando você tiver um objeto real colocado à frente desse espelho, a imagem desse objeto aparecerá com as seguintes características. Nós teremos uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Essa imagem, no entanto, ela aparece reversa, enantiomorfa. Troca-se horizontalmente, tá? O lado direito pelo lado esquerdo. Muito bem, então no espelho plano, para um objeto real, ele conjuga a imagem virtual, direita e do mesmo tamanho. Lembrando que a distância que o objeto está do espelho é igual à distância que a sua imagem também se encontra do espelho. Não é isso, Luiz? Okay, isso com espelho plano, né? Com relação ao espelho esférico, o espelho esférico convexo, lembrando, caro vestibulando, o espelho esférico convexo, a superfície espelhada é a superfície de fora, a face esférica, né? Você pega a superfície de fora. Pensa lá na colher, a face que você coloca o alimento, a face côncava, e a face externa, a face convexa. Muito bem. Um objeto posicionado de frente à face convexa, o espelho convexo vai conjugar desse objeto real uma imagem virtual, direita e reduzida. Virtual, direita e menor. Os espelhos convexos, muito empregado, cara vestibulando, para aumento do campo visual. Você usa espelhos convexos na saída das garagens dos prédios, em estabelecimentos comerciais. Você usa o espelho convexo na intenção de aumentar o campo de visão. Dentro do ônibus também, percebe no ônibus, percebe no retrovisor direito dos automóveis, normalmente o espelho é convexo, né? Então, para um objeto real, a imagem é virtual, direita e reduzida, e menor, tá? E no caso do espelho côncavo, né, Luiz? Você tem a face, então, côncava, espelhada, e o objeto pode ser posicionado em vários locais na frente desse espelho côncavo, passando a ter 5 tipos de imagem que a gente fala, dependendo da posição onde esse objeto se encontra. No espelho côncavo, quando se coloca o objeto além do centro de curvatura, numa distância maior do que o raio de curvatura, esse objeto posicionado próximo ali sobre o eixo principal, perpendicular ao eixo principal do espelho, além do seu centro de curvatura, você vai ter uma imagem real. A imagem será real, aparecerá na frente do espelho, invertida, a imagem sendo real, ela aparece invertida e reduzida, localizada entre o centro e o foco. Você lembra que o professor Hilton deu um exemplo bem clássico do espelho convexo, que é utilizado na saída das garagens, né, dos edifícios, né? Tá ali aquele espelho convexo dentro do ônibus. E você lembra também do espelho côncavo, que é uma imagem que aparece muito quando geralmente o pessoal vai se maquiar, né? As meninas, né? Que diz que o espelho está com graus, né? Então, na verdade, ali você tem um espelho curvo, o espelho côncavo, que ali é o único caso em que o espelho côncavo dá uma imagem virtual, que é virtual direita e maior, que amplia o rosto exatamente para a maquiagem. Então, ali você está num espelho côncavo e está numa posição exatamente que dá a imagem virtual direita e maior. Professor Hilton. É verdade. Inclusive para uso odontológico também, né? Para que isso aconteça, o Luiz Carlos coloca muito bem, para que a imagem de seu rosto, a imagem de seu dente possa aparecer ampliada, virtual, direita e ampliada, virtual, atrás do espelho, dentro do espelho, vamos dizer assim, é preciso que o seu rosto esteja posicionado a uma distância inferior à distância focal do espelho esférico côncavo, ou seja, entre o foco e o vértice. Você se posiciona entre o foco e o vértice e a imagem aparece virtual, direita e maior. Se você se posicionar sobre o foco do espelho côncavo, a gente diz que a imagem aparece imprópria. Se é que aparece, a imagem se diz que é imprópria. Teoricamente, formaria-se no infinito. Então, o objeto sobre o foco, a imagem é dita imprópria. Você não vai ver essa imagem. E lembre-se do princípio da reversibilidade da luz.
Se os raios vierem paralelos ao eixo principal e atingir o espelho esférico côncavo, eles convergem para o foco. Seria um sistema convergente. A gente diz então que de um objeto posicionado lá no infinito, tal, os raios vêm paralelos ao eixo principal, atinge o espelho côncavo e converge para o foco, formando-se uma imagem em cima do foco, vamos dizer assim. Muito bem. Então, objeto entre o foco e o vértice, o espelho do dentista, o espelho de maquiar, ótimo. Objeto sobre o foco, a imagem é dita imprópria. Se o objeto for um pouquinho mais afastado do espelho e ficar entre o foco e o centro de curvatura, a gente diz que a imagem aparece real, invertida e ampliada. Entre o centro de curvatura e o foco, se colocar o objeto entre o centro e o foco, a imagem aparece além do centro de curvatura, real, invertida e ampliada. Então vamos lá, ó, terceiro caso. Quarto, nós estamos agora nos afastando do espelho esférico côncavo. Quarto caso, se o objeto estiver sobre o centro, a imagem aparece sobre o centro também. Real, invertida e do mesmo tamanho. É fácil lembrar esse caso. O objeto sobre o centro de curvatura, a imagem aparecerá sobre o centro de curvatura do espelho esférico côncavo, real, invertida e do mesmo tamanho. Quinto e último caso, que foi como nós tínhamos começado, o objeto colocado além do centro de curvatura, numa distância maior do que o raio de curvatura do espelho. Aí onde aparece o objeto, hein, Hilton? Esse objeto vai aparecer entre o centro e o foco. Real, invertida e reduzida. Então vejo todas as imagens no espelho côncavo são reais, Hilton? Todas as imagens? Não. O professor Luiz lembra muito bem que existe o caso do espelho do dentista e o espelho de maquiar, né? A gente coloca-se entre o foco, a gente se coloca entre o foco e o vértice, a imagem aparece virtual, direita e ampliada. Então, uma pessoa observa a imagem de seu rosto refletida numa concha de cozinha semi-esférica, perfeitamente polida em ambas as faces. Enquanto na face côncava, a face de dentro, ó, da concha, onde você bota o feijão, enquanto na face côncava a imagem do rosto dessa pessoa aparece, opa, aí você tem aí várias opções. Letra A, invertida e situada na superfície da concha. A gente para logo para analisar essa parte, ó. Invertida e situada na superfície da concha. Se a imagem é invertida, ela está localizada na frente da concha, ela é real. Então não aparece na superfície, mas sim na frente da concha, tá? A imagem é dita invertida e real. Então essa letra A já começa com uma falha. Letra B, invertida e à frente da superfície da concha. Opa, melhorou. Vamos ver o resto. Na face convexa, ela aparecerá à direita e atrás da superfície. Na face convexa, ela aparecerá à direita. Lembre-se que o espelho convexo, a imagem aparece virtual, direita e menor. Se ela aparece virtual, ela está atrás da superfície, né? E direita. Observe. Invertida à frente da superfície da concha, na face côncava. Na face convexa, ela aparecerá à direita e atrás da superfície. Pode ser isso, hein, Luiz? Será que funciona? Isso, vestibulando. Vestibulando, preste bem atenção, olha para cá, para cá, para cá, que você está aqui numa colher, olhando na parte côncava, na parte que você coloca o alimento. Então, se sua imagem apareceu ali invertida, eu sei que ela é real. Se ela é real, ela precisa de uma tela para ser projetada. Nesse caso aqui, ela vai ser projetada exatamente na superfície, no ar que ali existe na frente da colher, tá certo? Então ela não forma na superfície, ela forma-se sempre numa tela. Na tela aí seria exatamente o meio que está o ar, que ocupa aí essa frente da colher. E lógico, na situação convexa, eu teria a imagem o quê? Na superfície, virando a colher, que é a convexa, eu teria a imagem formada atrás da superfície, que seria virtual, direita e menor, porque convexo é sempre virtual, direita e menor. Falou em espelho convexo, que é você virando a concha da colher, tá certo? Você vai ter a imagem virtual, direita e menor, formando-se aí atrás, tá certo? Isso, no espelho convexo. Muito bem, muito bem. Ótimo. Para a letra C também, olha. Enquanto na face côncava a imagem do rosto dessa pessoa aparece, aí a letra C, direita e situada na superfície da concha. Não, olha aí, vestibulando. Quando a face é côncava e a imagem aparece direita
ela é direita e virtual, ela está atrás da superfície da concha. Então está errado porque ele diz que coloca-se aí situada na superfície da concha. A imagem direita ela aparece atrás da face côncava da concha, tratando aquele caso aí do espelho do dentista, né? Aparece virtual, direita e ampliada. E a letra D diz direita e atrás da superfície da concha, tudo bem. Na face convexa ela aparecerá direita, mas à frente da superfície. Negativo. A imagem quando aparece direita, ela aparece atrás da superfície convexa, no caso aí que ele coloca da concha. Perfeito? Já a letra E diz que no espelho côncavo a imagem pode aparecer invertida e atrás da superfície. Não, já para logo aí, se ela é invertida, ela aparece à frente, como o Luiz Carlos colocou muito bem, uma imagem real e invertida. Aparece à frente da superfície da concha, não atrás, como ele aí coloca.